Faz alguma diferença ser tudo ilusão ou não? Há quem diga que o plano físico é pura ilusão, porque as coisas se transformam, como o tempo, o clima. E nosso planeta, por exemplo, você simplesmente não consegue confiar piamente nos meteorologistas. Você não pode confiar na medicina, porque há erro médico. Você não pode confiar na tecnologia. Você não pode confiar na terapia, né? Porque se alguém está lhe procurando mais que em uma consulta para ainda resolver a mesma coisa, quer dizer que a terapia não está funcionando ou não funciona mesmo. Alguém aí está com uma falha, ou o operador ou o paciente, que tem que ter muita paciência com a sua vida precária, né? A precarização da vida. Por isso que as pessoas buscam. Vejam, e por que elas buscam? Uma vez, gente, eu morava na periferia. Eu tinha que me dar bem com todo mundo porque era uma zona de alerta, era uma zona de tráfico. Eu tinha vizinhos comerciantes, perdão, de entorpecentes. Uma vez eu perguntei, até me arrisquei, de perguntar para esse vizinho, mas como eu me criei no bairro, eu achei que poderia ter essa intimidade. E pergunto: olha, interessante o seu trabalho, né? Claro, que não era bem assim. Por isso que eu digo, comportamento, gente, eu já tive que fingir muito. Então, o comportamento da psicologia, pelo menos para mim, né, não responde nada. Eu fingindo estar aprovando, né, aquele tipo de atitude, eu pergunto para o vizinho, né, diretamente, sem medo, do porquê que ele fazia aquilo, por que ele comercializava aquilo. Ele dizia, porque as pessoas estão perdidas. E eu dou um pouco, né, de empolgação na vida delas, porque elas, né, não têm o que pensar, são cabeça oca. As mesmas coisas, gente, eu já ouvi de terapeutas, de psicólogos, de psiquiatras, ligados à espiritualidade. São espiritualistas, mas ao mesmo tempo positivistas científicos. Isso é uma contradição. Mas faz alguma diferença? Claro que não. Porque, e daí? Né? Se as pessoas são inocentes, querem pagar, né, para ainda não saber nada, isso é um pouco do livre-arbítrio que temos, apesar que mais parece uma liberdade condicional, uma prisão condicionada. Porque a pessoa está sempre dependendo de alguém para dizer algo, ok? Ah, mas eu estou aqui no seu canal, estou lhe ouvindo. Eu estou falando aos ares, se der encaixe, se der conexão, se der sintonia, você vai se virar sozinho com as dicas. Mas essas dicas é para você ir buscar sozinho e não me ouvir. Mas e daí? E se eu tiver certo? Mas se eu tiver errado? Faz alguma diferença? Pelo menos você está ouvindo coisas novas. E novidade, gente, é karma. É a vida em movimento, que senão a consciência, Deus, o que vocês quiserem chamar, ficaria fixo no mesmo lugar como essas estrelas fixas. Ok? Que são muito belas, mas e daí? O que acontece? E a gente ouve muitas coisas, gente, sobre o que é ilusão, o que é verdade. Você deve cuidar quando você fala de espiritualidade, que você está interferindo, colocando como uma regra, né, intelectualizando o espiritual, que não é intelectual. Na verdade, essa pessoa, ela está tão iludida quanto aquele que quer explicar. Porque toda pessoa que tem um corpo, um cérebro, uma mente, ela vai explicar com o que ela tem, que é o intelecto, que é a bola da vez. Se fosse para explicar com consciência, estaria lá muitas consciências jogando baralho, né, no nirvana, ou no paranirvana, que seja. Então eu vou dar uns exemplos práticos. Por exemplo, se você descobrisse agora que o filho que você tanto ama, ou filhos, não são seus filhos,
Faria alguma diferença? O propósito de ter essas pessoas perto não era aprender a amar? Importa se são reais ou não, são legítimos ou não. Se você tem eles com a sua genética, se são autênticos dentro da sua família, se a sua família vai desaparecer daqui 100 anos, gente, nós não vamos estar aqui conversando. Ninguém talvez vai nem lembrar que um dia existimos. Esse é o maior mal. Se tiver alguma ilusão, é o fato de que a gente está aqui agora e nem passa pela cabeça que vamos morrer. Estamos morrendo nesse exato momento, perdendo células. Nosso corpo está se desmanchando e não se reconstruindo. Aí entra outra coisa que os mais intelectualistas dizem, que essas leis, né, para atacar a espiritualidade, leis kármicas, são uma fantasia, fantasmagoria. Eu já ouvi cada coisa, né? Não, que pode mexer sim. É engraçado que essas pessoas se ocupam com um tipo de serviço que visa, né, também iludir que as pessoas podem estar no controle de suas vidas e que elas podem ser felizes com poucos esforços. Só ouvir lá o psicoterapeuta, o psicólogo, o padre, o pastor, todos eles têm uma receita pronta, fácil, para resolver aquilo que nem problema é, que é a vida, que é karma. O significado de karma, car, depois para o latim, carro é movimento. É vida em movimento, mais nada, gente. Não é punição. Mas tudo bem, esses caras entendem assim. Também estão iludindo. E eles vêm com as suas técnicas e dizem: as nossas técnicas são objetivas, porque estão acontecendo aqui. Mas o cérebro vai se desmanchar, gente. Não adianta fazer coisas que o cérebro entende. E não faz diferença se é intelectualizado ou se é conscientitivo, se é intuitivo ou se é instintivo. Porque vejam bem, hoje eu estava observando as pombas. As pombas entraram dentro do escritório da minha empresa, fizeram toda a caca delas. Quando as pessoas que ali estão foram enxotar, chegaram até a janela. Dali há uma barreira. A pomba saiu voando. Ora, a pomba que faz caca, né, inconscientemente, inconsequentemente, consegue voar, e o ser humano que acha ruim caca não consegue fazer o mesmo que a pombinha inocente. Por quê, gente? Que é outra ilusão. A gente acha que quanto mais informação e inteligência, mais libertos estaremos. Não, é o contrário. E você sabe disso. Quanto mais instrução, mais responsabilidade. Por isso que o ser humano dura menos que uma tartaruga de 150 anos. Porque uma tartaruga não precisa pensar sobre a vida. E ela ainda tem uma carapaça que lhe dá uma proteção adicional, né, em sua estrutura. O ser humano é muito frágil. O ser humano pode morrer de gripe, gente. De um espirro. Ele pode se afogar com um grão de arroz e morrer. Então, é outra ilusão em cima de muitas ilusões, que é a própria matéria. Mas o espírito também é ilusão? Faz alguma diferença? Tem muita gente que diz. Agora vamos entrar no que os positivistas científicos, né, que são quase todo mundo confia muito na ciência, que não tem o sufixo cons, né, toda a ciência, todo o entendimento, que acreditam que quando vai se falar de fantasma, ET, elementais, todas essas coisas aqui que eu falo, né, de elementos, a verdadeira astrologia ou astroteurgia, que é a verdadeira, essa de horóscopo não vale mesmo, né? Só que o pessoal faz uma miscelânea no meio dessa ilusão, dessa maia, e não acredita em nada. E nem tem a informação científica. Então, mas faz diferença isso? Porque matéria sutilizada é espírito. Espírito sutilizado, densificado, perdão, é matéria. Só que isso aconteceu uma vez. Né? Esse dia até eu estava falando que já me perguntaram que se os minerais procriavam. Sim, só que eles procriaram uma única vez. Esse universo que vocês estão vendo, ele está morrendo.
ele se procriou uma vez, é uma taxa de massa. Depois que se desfaz, não volta mais. Por isso que na Terra, que é outra ilusão, a morte, tem que morrer uns para ter lugar para os outros. Imagina se todos tivessem aqui, nesse planeta. Já é difícil com os míseros 8 bi, que para um planeta dessa envergadura já é muito pouco, ok? A falta de ilusão, ou escapar da ilusão, é isso, gente. Você começar pelo menos a raciocinar para um dia, né, se conscientizar. Você não começou nem por baixo. Você não limpou latrina e já quer ser rei, ok? Outra coisa, faz diferença você experimentar um sorvete de morango e você tomar um suco artificial, químico, com sabor de morango. Para você é morango. O morango, gente, é a ilusão do sabor de morango. Porque se eu pintar um morango, você não vai sentir o gosto. Pode até lembrar do gosto, porque você tem a informação. Se eu mandar você, né, que nós estamos acondicionados, inclusive aos ângulos, né, essa visão cartesiana de que tudo tem que ser concreto, tem que ter uma explicação lógica. Se eu mandar você, desenhe aí algo tridimensional. Digamos que você desenha um cubo e consegue desenhá-lo até perfeitamente bem, né, sem distorções. Você desenhou algo tridimensional? Não. De maneira nenhuma. Você desenhou algo bidimensional numa folha bidimensional, representando algo que não é tridimensional, mas está ali como símbolo. Faz diferença? Quem vê vai dizer, sim, você desenhou um cubo. Só que um cubo, gente, ele tem quantos lados? Ele tem 6 lados. Há como você tocar 6 lados numa folha plana? Não tem, então não faz diferença, gente. Como não faria diferença, como eu citei, né, se você é pai, né, tem a paternidade dos seus filhos ou não. Agora você já amou. Aquelas pessoas estão perto de você, por isso que eu digo que a família é uma ilusão, é apenas um teste, para que você aprenda a amar ou até odiar. De repente amou demais uma outra vida, que é uma ilusão também para muitos, porque realmente, mesmo que você tenha tido todas as vidas, e você foi lá o faraó, ninguém limpou banheiro, né? Todo mundo é faraona, rei. É engraçado, por isso que eu acho que a hipnose, essa regressiva, ela é uma infração do livre-arbítrio, porque a pessoa está colocando conteúdo que jamais aconteceu, que é uma ilusão também. Mas faria diferença se ela realmente tivesse sido rei? Ela transformou o que nela mesma e na humanidade? Os reis todos morreram. Aí eu vou trazer um histórico de um ser que é muito notável e adorado como um deus na Igreja Católica, em todas as religiões cristãs, que é Jesus, o Cristo. Já é outra ilusão. Jesus não é Cristo. Cristo é uma coisa, Jesus é outra. Não é um sobrenome. O nome de Jesus era Joshua ben Pandira, um judeu comum que despertou a consciência. Ele se desapegou de toda essa dualidade que quando você começa, a espiritualidade é fantasia, a matéria é objetiva. Ou você é um fanático espiritual e diz, a matéria é uma ilusão, né? Porque tudo passa, está sob o tempo, e a espiritualidade é a verdade. Gente, ainda é uma mente que está falando isso, porque nunca teve-se uma consciência materializada. Você nunca vai ver. Você vai ver derivados de consciência que ainda vamos chamar de algo menor, que é inteligência. Né? São frações de tel, Deus, dentro. Então não faria diferença, gente, você, né, e você ficar perdendo tempo querendo saber o que é ilusão, o que é. Ah, os meus sonhos são besteira, né, meus pesadelos. Só que a sua vida concreta aqui também é um pesadelo e um sonho. Você não sonha? A gente não tem
essa máxima que a gente fala, vá atrás dos seus sonhos. Você mesmo diz para si mesmo, às vezes só pensa, nem diz, eu tenho um sonho da casa própria, o sonho daquele carro, o sonho de encontrar aquela mulher para a minha vida. Daí eu vou ser feliz. O sonho de ter aquela moça vistosa, aquele homem forte, né, com voz grossa, trabalhador. Sonho de ter dinheiro, sonho de viajar. A gente sonha de qualquer jeito, gente. Então não faz diferença se a realidade é lá ou aqui. De qualquer forma, é vida em movimento. Tinha uma reunião ecumênica, perdão, gaguejar, que estou bastante cansado, que é outra ilusão do corpo, né? Porque se eu acertasse na Mega Sena agora, eu estaria dando pulo. A canseira se desfaria. Né? Se eu recebesse uma boa notícia, que talvez que vocês estão gostando, por exemplo, dos meus vídeos, né, gaguejantes, né? Mas nessa reunião foi muito interessante que tinha um pastor, tinha um espírita, tinha um budista, tinha um judeu, tinha um islamita. E o assunto era quem inventou o mal. Aí o pastor, né, que toma a frente, porque ele é tipo como se fosse um professor, aquele que fala em público, né, ele toma-se como arauto, né, o escolhido divino, e começa a falar muitas coisas já batidas, né, da história bíblica. E ele diz que Deus criou todas as coisas. Daí o budista se intromete e pergunta: se Deus criou todas as coisas, já que o budismo é religião sem Deus, então você vai ter que encontrar dentro de si, alguém vai ter que ser esse responsável por essa religião. Ele pergunta: se Deus é criador de todas as coisas, quem criou o demônio? Aí o pastor gagueja, acredito que foi Deus. E o pecado? Quem criou o pecado de vocês aí da religião? Foi o demônio. Tá, mas se Deus criou o demônio, quem é mais pecador? Aquele que criou o demônio que criou o pecado ou o demônio que criou o pecado? O pastor ficou sem voz. E, gente, voltando para o Jesus, né, toda aquela ilusão que tem verdade junto, é uma ilusão para levar à verdade. Né? Até tem escola aí como a Eubiose, né, que o professor JHS dizia, da ilusão, né, sair da ilusão, da escuridão à luz, das sombras à luz. Faz diferença, gente. Porque se você tem muito escuro, você não enxerga nada. Se você tem muita luz, você fica cego. Coloca você agora na frente do sol, você nem chega lá. Né? Você fica cego antes, depois de torrar. Né? Jesus dizia: eu não sou desse mundo, meu reino não é desse mundo. O que vocês entendem como isso? Mas faz alguma diferença para quem, né, tem como realidade esse mundo aqui? Ele já está dizendo que existem outras realidades, que também são outras realidades que convergem, se controversam entre outras realidades, porque plano astral, plano etérico, plano mental, plano búdico, plano causal, são diferentes, funcionam, têm uma mecânica diferente. Até inclusive a estrutura substancial, essencial, é diferente. Ok? Não faz diferença, gente. A única coisa que é verdade, gente, é que você está pulsando agora num elemento essencial. E se você negar isso, se iludir que você pode mudar isso, veja, é como, por exemplo, nascer é uma opção. Você escolheu. Você não pode escolher não morrer. Ok? O próprio Jesus, de volta a Jesus, na cruz, ele teve que se agora me entrego ao Pai. Se Jesus era um mestre, podia mexer em tudo, porque nem ele mexeu com o karma, gente. Porque é a vida. Tu tira o karma, é o movimento. Tu tira o movimento, aí é morte absoluta. Paz reverencial a todos.